Olá, meu nome é Renata Vilela e eu estou aqui hoje, em meados de dezembro, com a Maria Fernanda Ramos Coelho. A Maria Fernanda é ex-presidenta da Caixa e ela trabalhou agora no governo de transição, especificamente no grupo de transição das cidades. Olá, Maria Fernanda, tudo bem com você? Boa tarde, Renata, uma alegria te rever, cumprimentar também todos os militantes, as companheiras e os companheiros, os colegas da Caixa, do Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa. Obrigada pelo convite. Recentemente, você participou do grupo de transição, especificamente do grupo de trabalho das cidades. Qual é a importância desse grupo de trabalho para o país e do governo de transição como um todo? Olha, eu penso que o grupo de transição ele cumpriu um papel extraordinário, né? Primeiro, foi um momento onde a gente viu o engajamento, a mobilização, sabe, a energia, aquela vontade de reconstruir o Brasil. Qualquer pessoa que passasse ali perto do Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB, onde a gente ficou, viria uma movimentação intensa, né? Parlamentares, movimentos populares, né? Pessoas voluntárias. A gente recebeu um número enorme de pessoas dizendo assim, olha, eu quero trabalhar, eu posso ser voluntária. Além disso, nós tivemos a divisão dos grupos de transição, né? Eu diria que de forma fundamental, para que a gente tivesse um diagnóstico preciso, consistente, de qual é a realidade, né, que está colocada agora, né, dezembro de 2022, para o governo do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que se inicia. Então, além de ter sido, claro, uma experiência excepcional, né, de um aprendizado muito grande. Eu estava no GT de Cidades e nós estávamos com pessoas assim, entre parlamentares, prefeitos, prefeitas, né, militantes e, enfim, pessoas que têm compromisso com a causa, né, de uma cidade boa, né, de uma vida boa. Como empregada aposentada e ex-presidenta da Caixa, você tem uma visão da Caixa muito peculiar e muito certeira. Qual você avalia que é o papel da Caixa nesse contexto inteiro? Olha, eu diria até que meu convite teve toda a relação com a Caixa, né, em que pese já ter, né, mais de 10 anos eu ter me aposentado da Caixa, mas eu diria a importância estratégica que a Caixa tem para o povo brasileiro, né, como uma instituição fundamental. A Caixa é uma instituição do Estado brasileiro, ela tem uma relação intrínseca com a vida da população brasileira, seja pelos programas sociais, pela habitação, pelo saneamento, por trazer uma vida boa e uma vida digna. E eu acho que é importante lembrar, Renata, que no discurso, não só no discurso ali, né, no calor da vitória do presidente Lula, no dia 30, mas agora na sua diplomação, ele sintetiza o que é a democracia. Então, democracia para ele é o que é moradia digna, é educação, é saúde, é ter direito a acesso a bens e serviços públicos de qualidade. E para mim esse é o grande, é o que dá identidade à Caixa, né? A Caixa é uma empresa 100% pública, um bem público, e essa oferta desses bens, né, e principalmente desses serviços que a Caixa tem, seja no atendimento a uma família que procura crédito ou procura o Bolsa Família, ou as empresas, né, para aprimorar os seus negócios, enfim, ou inovação. É tão amplo, né, o leque da Caixa, habitação, saneamento, a cultura, né? A gente não pode esquecer dos espaços culturais da Caixa. Então, a Caixa é uma empresa que eu diria assim, que ela, sem dúvida, ela representará, não é, um papel fundamental no próximo ciclo. Como você enxerga a participação da Caixa na reconstrução da gestão pública das políticas nacionais? Olha, a gente tem que lembrar que a Caixa foi muito aviltada nesse período. Então, você tem dois momentos aí, na minha avaliação. A Caixa precisará passar por um momento de reconstrução interna dos seus valores, né, dos conceitos. Houve não só uma deterioração, mas uma deturpação de conceitos, vamos dizer assim, basilares da instituição. Né? Eu poderia citar um que eu tenho dito em algumas entrevistas, que é o tema, por exemplo, da meritocracia. Esse tema essa palavra foi absolutamente distorcida nesses últimos anos. E é tão difícil esse trabalho, eu diria interno, porque é um trabalho novamente de agregação, né? De você trazer a responsabilidade pública, não é, com o seu cliente, com as políticas públicas, com a relação que a Caixa tem com os governos nacionais, com o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, mas eu diria que principalmente de você um repensar interno e um repensar das suas relações fora, né, com toda essa clientela, o respeito aos mais pobres, às pessoas que vêm buscar uma orientação dentro da Caixa. Então, assim,
eu diria que vai ser um enorme trabalho, né, reconstruir o Brasil, mas também um processo de reconstrução, né, da instituição. Mas o bom é que, né, Renata, o bom é que a Caixa tem demonstrado que ela supera, né, ela tem uma capacidade de superação, uma capacidade de inovação, uma rapidez, os seus empregados têm uma condição de refazer isso que eu acho que é muito importante. Qual a expectativa de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico para o governo Lula? Olha, a gente tem esse momento, um momento fundamental, né? Lembrando que estamos agora, né, com a PEC do Bolsa Família, que algumas pessoas chamam a PEC da transição, mas eu costumo dizer que essa é a PEC de uma promessa de campanha do presidente Lula, é a PEC do pobre no orçamento. Então, a nossa expectativa é muito positiva, né, que a gente tenha essa aprovação, condições realmente de governar, e a partir daí você abre espaço fiscal e nós teremos recursos, especialmente para o Minha Casa Minha Vida 1, né, porque foi uma falácia o programa que o governo lançou, e a gente também vai ter uma expectativa também para os programas de saneamento ambiental, e mobilidade urbana, enfim, da infraestrutura. A Caixa teve uma atuação extraordinária na época do PAC e isso poderá se repetir agora. Maria Fernanda, a gente sabe que esses investimentos são fundamentais para garantir o direito à cidade para todos, porém exigem um processo de recuperação da renda da população e acesso a empregos. Diante dessa ótica, como o GT enxerga esse processo? Veja, está muito interligado, né? O que a gente viu, por exemplo, na época do PAC, foi que a partir do momento em que você tem toda essa infraestrutura, especialmente envolvendo a construção civil, esse processo é um processo muito rico e muito virtuoso, porque você tem um investimento na construção civil, automaticamente você gera renda, trabalho. Por quê? Porque você agrega muita mão de obra nesse processo. Então, eu diria que além de você ter também as outras políticas públicas que estarão atuando. Então, você vai ter o crédito às famílias, o crédito às empresas. Então, eu penso que nós vamos viver uma fase que, além de você voltar a ter uma produção de moradia adequada para as famílias, você trabalhar o saneamento ambiental, a infraestrutura, você também tem a geração do trabalho, né? Então, acho que vai ser bem positivo. Maria Fernanda, quando a gente olha os números, a gente percebe que a Caixa diminuiu muito o seu papel enquanto agente de desenvolvimento urbano. Na visão do GT, por que isso aconteceu? Veja, na verdade a Caixa ela foi uma visão privatista numa empresa pública. Na verdade você trouxe uma pessoa do setor privado, né, uma pessoa que teve um comportamento absolutamente, eu diria, depravado na sua gestão e que, na realidade, não tinha nenhuma visão do setor público. Então, ele veio como você vem para pilhar uma empresa. Se você pegar os lucros, os 3 anos e meio, né, dos balanços e os lucros da Caixa apontados, mais de 50% do lucro da Caixa foi da venda de ativos, né, da instituição, ou de processo de desinvestimentos ou de privatização, como você queira chamar. Então, eu penso que esse processo fez com que você não valorizasse o que a instituição tem de mais valoroso, que é justamente ela ser um bem público, ser uma empresa 100% pública, uma empresa que tem essa capacidade de gerar, não é? de ser, vamos dizer assim, de contribuir para que nós tenhamos um bem viver, né? uma vida melhor para as pessoas. Então, eu entendo que o governo não tinha nenhum compromisso com a coisa pública. Nada não é só na Caixa. E nós vivemos uma fase, né, Nata, de um assédio institucional, vamos dizer assim, em todas as instituições públicas. Então, isso retirou também, vamos dizer assim, a potência que fosse possível para você fazer as coisas acontecerem do ponto de vista público. Não quer dizer que não se tenha trabalhado, se trabalhou muito. Aliás, a Caixa foi talvez a instituição que tenha dado uma das melhores respostas no período da pandemia, ainda em função de você ter, né, empregados comprometidos com a coisa pública, né, e ter essa capacidade de resposta. Mas, do ponto de vista de governo federal, nenhum compromisso com as pessoas, nenhum compromisso com os pobres. E como que a gente pode resgatar a participação da Caixa nesse contexto de desenvolvimento urbano a partir do modelo de governança existente dentro da empresa? Tem coisa que precisa mudar? O que precisa mudar? Olha, eu acho que aí é uma questão que nós tivemos uma experiência do Comitê Popular, né, maravilhosa, que foi fazer esse plano participativo, né, o plano de governo participativo, propostas. Eu acho que tem muita coisa ali, tem uma riqueza muito grande ali de informações. Eu não saberia te dizer o que fazer, porque por conta de todo esse tempo longe da Caixa, mas eu não tenho dúvida de que realmente vai precisar um processo
eu diria assim, de uma postura interna, de um processo de agregação, da gente pensar enfim, em vários momentos onde você repense, porque veja, para acontecer o que aconteceu na Caixa, você tem que ter corrompido a estrutura interna. Você não poderia ter mais de 50 denúncias de assédio sexual, fora todas as denúncias de assédio moral, se você não tivesse tido a estrutura da empresa corrompida. Isso significa que houve corrupção não só na estrutura, mas também por parte de alguns empregados que cederam ou à pressão, ou porque estavam, vamos dizer assim, ou porque concordavam com aquele, vamos dizer assim, modo de gestão. Então, eu imagino que vai ter essa experiência, uma experiência que poderá ser coletiva. Aliás, eu indicaria que ela fosse coletiva. Recriar comitês e comissões, comissão de ética que foi desestruturada, né? Todos os comitês de participação interno. Então, isso tudo, para mim, virá fortalecer a governança da instituição. Porque quando você tem controle social, você tem uma capacidade de monitoramento, de acompanhamento, não é? Inclusive de pessoas que poderão fazer denúncias, né, em outros fóruns, né, que permitam canais adequados para que, vamos dizer assim, que permitam exatamente esse controle social. Então, acho que vai ser por aí. Bom, entrando num assunto que foi muito importante no último período, atualmente tem uma operação de financiamento na Caixa denominada Casa Verde Amarela. Esse programa trouxe ainda mais desigualdade urbana do que já havia antes, com taxas de juros altas, critério de seleção excludente e uma total financiarização da habitação. Esse programa, que teve irrisório número de contratações, deve acabar no governo Lula? Sim, ele vai acabar até porque ele nunca existiu, né? Se a gente for pensar direitinho, na realidade, você não teve orçamento. Isso foi mais uma das violências cometidas pelo governo, que é você criar uma expectativa de que vai fazer uma coisa, você não vai fazer, você não presta conta que você não fez, e as pessoas estão todas ali na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Não só as taxas de juros foram abusivas para a Minha Casa Verde e Amarela, mas se você pensar, por exemplo, no consignado, a 3,5% ao mês para uma pessoa que é beneficiária do Auxílio Brasil, ou seja, nem sequer os bancos privados quiseram participar desse processo. Então, eu diria assim que é porque a gente pensa muito a violência, né, naquela coisa assim física, mas a gente tem que pensar a violência do ponto de vista de você, vamos dizer assim, trazer para um desalento. A violência também se reflete nas pessoas não terem mais esperança, nas pessoas terem um desalento, das pessoas não terem mais expectativa. E o que é que faz com que eu não tenha mais expectativa? São falsas promessas. Vamos dizer assim, é uma confiança que eu deposito e que eu sou traído nessa confiança, entendeu? Então, eu diria que ele nunca existiu de fato, então ele simplesmente deixará de existir. E por falar em programa, a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida vai voltar no governo Lula. Mas ele não pode voltar igual. Quais são as mudanças que vão ser feitas nesse próximo período? Olha, eu diria primeiro o que vem acontecendo já agora no grupo de transição que a gente viu acontecer. Nós recebermos as pautas dos movimentos de luta pela moradia, tanto do rural quanto do urbano, né? Quais são as expectativas, foi feito um levantamento de obras paradas, de processos que foram parados, seja por qual foi a descontinuidade. Esse trabalho foi todo o GT, né? No GT, é importante dizer que no GT de transição de cidades, você criou subgrupos, e um dos subgrupos era exatamente de habitação, o outro era de saneamento. Então eles fizeram todo o mapeamento de quais as obras que estão paradas, quais os projetos que estão na Caixa, se tem recurso em conta, se não tem recurso em conta, se está na expectativa, quantos % de obra você já tem. Então, tudo isso, foi fruto, assim, tem um grande levantamento feito, né, pelo grupo de trabalho, principalmente pelos subgrupos, que inclusive contou, né, com a presença de vários colegas da Caixa, né, participando desse processo, e aí você vai ter essa retomada do Minha Casa Minha Vida, especialmente o faixa 1. E um dado, além, né, que a gente pode adiantar, é que o Minha Casa Minha Vida entidades, ou seja, que você trabalha com as associações, né, e todo esse movimento de luta, que você tem vários projetos extraordinários de movimento de luta pela moradia, né, espalhados em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim, praticamente todos os estados a gente teve uma experiência positiva. Ele vai voltar com muita força. Entre 2009 e 2016, o Minha Casa Minha Vida contratou mais de 4 milhões de moradias. Qual é a expectativa para 2023? Olha, isso tudo vai depender agora da aprovação da PEC da transição.
né, da PEC do Bolsa Família, ou como eu digo, a PEC do pobre no orçamento. Existe, eu diria que a Caixa, né, e ela está preparada para executar o programa. Então, tudo vai depender também, porque veja, aí são vários atores no processo. Você tem a própria Constituição Civil, com a sua capacidade de execução, né? Se há projetos adequados, você tem também os movimentos, né, populares organizados de luta pela moradia, que vão apresentar projetos no Minha Casa Minha Vida Entidades. Você tem essa continuidade dos projetos que estavam em andamento ou que estavam com obras paradas. Você tem projetos que estão há mais de 4 anos, né, sem dar continuidade. Então, você tem também um processo de revisão de custos disso tudo. Então, eu não saberia te dizer, por exemplo, hoje uma meta de construção, mas certamente você terá não só a retomada dessas obras, mas você terá a contratação de novos empreendimentos. Só lembrando que lá em 2009 para 2010, né, quando a gente lançou Minha Casa Minha Vida, nós conseguimos de março de 2009 a dezembro de 2010, com o presidente Lula, a contratação de 1 milhão de moradias. Então, eu tenho certeza que a Caixa novamente vai dar o exemplo e vai ser um show. Como a Caixa pode ser parceira do governo nas políticas de saneamento básico? Existe alguma estratégia para a utilização dos recursos do FGTS? Saíram várias propostas no diagnóstico, você teve esse levantamento e também em proposições de como é que isso poderá acontecer, né, com recursos, especialmente do Fundo de Garantia. A gente tem todo o tema do saneamento ambiental, não só nas áreas urbanas e rurais, então esse certamente será um foco fundamental. E aí eu posso te dizer também, né, até porque a gente está no Consórcio Nordeste hoje, de que a gente tem uma expectativa muito grande, não é, de trabalhar, não é, a água para consumo, água para produção e o saneamento ambiental nas zonas rurais, né? Você tem o Nordeste, a gente tem o semiárido, não é, que eu diria assim que é algo que nos faz ser reconhecidos, né? Que é o semiárido que nos coesiona e que nos dá identidade. O semiárido, eu diria assim, que para o nordestino ele nos dá muita identidade. E a gente tem uma expectativa muito positiva de trabalhar também na zona rural. Acho que vai ser uma etapa assim, fundamental. E saneamento ambiental tem tudo a ver com a saúde, né? Então, tudo a ver com a saúde pública. Maria Fernanda, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje e agradecer também a quem está nos assistindo. Eu desejo a você e a todo mundo um 2023 repleto de muito trabalho para a gente reconstruir o Brasil que precisa. Ok, obrigada. Um Feliz Natal para você, um ano novo certamente será maravilhoso. E ele, né, já nasce antecipadamente sob o signo da esperança. Obrigada.